vamos falar sobre os conflitos, quais são as causas originais que geram a gastrite. Essa é a doença que eu mais ouço falar. E também não é à toa que muitas pessoas denominam ela de gastrite nervosa. O mais curioso é que ninguém liga se ela é nervosa ou se existem conflitos por trás. E por falta de autoconhecimento, preferem aquela receita com muitas drogas e um período de no mínimo 6 meses para tratamento, além da lista interminável de alimentos proibidos. Gente, aos poucos as pessoas elas estão introduzindo esse novo conhecimento científico na vida delas, assim. O que é muito melhor e muito mais simples de você terminar com uma doença, um processo biológico, um processo de doença no seu corpo. Então, o estômago, ele é um órgão do sistema digestivo e por isso que aqui você tem um conflito indigesto de raiva e está ligado ao seu território. Então é um conflito indigesto de raiva territorial. Então a pessoa passou por raiva em casa, no trabalho, na escola ou em qualquer lugar que ela considere o seu território. Pode ser, por exemplo, a cidade, o país, uma política, uma tomada de decisão, enfim, qualquer coisa nesse nível. E por que é tão comum? Aí, gente, a gente vai começar a entrar aqui num processo um pouco mais reflexivo da coisa, né? Por que é uma doença tão comum? Primeiro, porque nós somos seres em evolução e estamos engatinhando. E as questões territoriais, sociais, ainda são muito conflitivas, gente. Como entender qual é o meu espaço e o limite do espaço do outro? Né? Qual que é esse limite, né? Esse lugar? Além disso, as pessoas estão bem acostumadas a serem invadidas nas próprias criações invasivas que elas tiveram, o que faz com que se torne uma coisa super normal relações invasivas, abusivas ou mesmo uma falta de autocrítica para lidar com situações. Porque nem sempre a raiva ela advém de uma ação abusiva do outro. Uma pessoa ela pode sentir raiva, por exemplo, porque alguém não aceitou um convite dela. Quer dizer, ou porque terminou um relacionamento, ou porque a política não é como esperava, ou porque recebeu uma prensa na sala de aula por estar atrapalhando demais a aula, enfim. Então, às vezes, falta um pouco de discernimento, autocrítica, de saber lidar com as suas próprias frustrações e o seu lugar. Então, veja que nem sempre está ligado com alguém nos fazer alguma coisa que a gente não gostou e tal. Pode estar, é claro, mas nem sempre está. A outra coisa é que a gente aprende que ter raiva é negativo. Então, muita gente engole todo o lixo do outro para fingir que não liga. E acontece de, às vezes, a pessoa, além de fazer isso, até se sentir culpada de ter sentido raiva. Gente, já vi isso, muitas vezes. Uma outra coisa é quando a pessoa cresce em ambientes com pais problemáticos e os papéis se invertem. Gente, esses ambientes com pais problemáticos, famílias disfuncionais, enfim, eu não sei, eu não conheço ninguém que não tenha passado por isso. Eu, pelo menos, não conheço. Bom, voltando aqui, gente. E aí, o que acontece? Esses papéis, eles se invertem. E aí, o filho começa a cuidar dos pais e isso causa tudo que é problema no estômago. Por quê? Porque ele precisa ser o melhor filho do mundo e para isso ele vai ter que engolir tudo secretamente, o que dá muita raiva. Mas também é muito possível que a pessoa nem ao menos entre em contato com essa raiva, de tanto que ela inibiu. Então ela não sente isso, né? Nossa, tô puto, tô com raiva porque eu tô tendo que fazer isso aqui para os meus pais. Não, ela faz de uma outra maneira, né? Ela faz achando que é isso que ela tem que fazer, que ela deve fazer e que ela deve aos pais justamente por causa dessa inversão de papéis. Então ela se sente na obrigação e isso acaba gerando uma prisão para a pessoa. E inclusive é muito difícil para essa pessoa conseguir constituir uma família se ela ainda tiver esses laços ligados aos pais. Porque se ela já tem esses pais como filhos, como é que ela vai constituir uma nova família? É uma prisão assim eterna. E isso gera muitos problemas no estômago. Então, são muitos os motivos, daria uma lista
gigantesca, assim, enfim, e interminável. Eu só coloquei alguns exemplos aqui. E aí também é importante a gente falar de uma outra coisa, assim, fala-se muito da raiva e que a gente não pode inibir, que precisa expressar, e a psicologia fala muito sobre isso, né, e tal. E isso pode ficar um pouco confuso, né, gente, porque a pessoa vai falar assim, tá, então minha vontade é voar e socar socar a cara da pessoa. Então eu vou expressar minha raiva, né, vou fazer isso e tal. Então, assim, um acesso de ira, um acesso de ira desse nível não significa que a pessoa está lidando de forma saudável com o problema. A raiva é um sentimento que vem com essa energia, né? Uma energia agressiva, que é uma coisa super positiva pra gente. Então, a gente tem duas coisas aí. A gente tem energia para solucionar algo que a gente precisa solucionar e algo que nos indica uma insatisfação. Então, isso pode estar relacionado com algo da própria pessoa e a forma que ela lida com o mundo, ou pode estar relacionado com algo de ruim que vem do outro. Então, você tem essa energia que ela pode ser usada em prol de resolver um problema, ou seja, tomar uma atitude, colocar um limite, agir, enfim, né, usar essa energia para alguma coisa. Agora, se a pessoa está sentindo raiva porque ela não aceita alguma coisa do outro, mas que esse outro tem total direito e liberdade de tomar essa atitude, porque isso condiz às escolhas da vida dele, então essa pessoa precisa crescer. Porque pode ser que ela esteja agindo como quando ela era criança e agora acha que todo mundo deve servir ela. Mas, felizmente, as pessoas têm o direito de escolha e ser adulta é entender o mundo, não só a partir de si mesmo, né, ou do próprio umbigo. Então, gente, às vezes pode ser fácil encontrar o que causou aí essa gastrite, o que iniciou esse processo, mas às vezes não, porque acontece num nível inconsciente e para curar é necessário você detectar o conflito e resolver o problema. Então, gente, às vezes é um problema pontual, às vezes é uma coisa pontual e uma gastrite aguda e que de repente ela tá aí há 6 meses porque você não resolveu o problema pontual. E às vezes não, às vezes é uma coisa de vida, porque você vem a vida fazendo isso, assim, desde pequeno você aprendeu que tinha que ser assim, até que uma hora começou a desencadear essa gastrite por algum ponto, mas você vai descobrir que esse é um modo seu de agir na vida, entende? De ficar achando que tem que resolver a vida dos outros, o problema dos outros, dos pais, enfim, todos aqueles exemplos que eu dei. E aí, se você não conseguir olhar para isso e modificar essa realidade, realmente vai ser difícil parar esse processo aí, esse programa biológico, né? Ou seja, essa doença e encerrar esse ciclo. Mas, gente, peça ajuda aqui no pronto atendimento psicológico. Se você precisar, se você tiver aí com um processo muito recorrente, com recidivas, que a gente pode sim fechar esse ciclo, tá bom? Então, obrigado e até mais.